Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma dica de eletrônica. E se você quiser acompanhar mais algumas dicas, vá no YouTube e acesse o meu canal Matheus ou Chico Diversos. Lá você vai encontrar várias dicas básicas de eletrônica que é muito importante, que são muito importantes. E hoje nós vamos testar vamos fazer um teste de continuidade, de condução. Se está havendo uma condução de um lado para outro. Muitas pessoas compram seus alto-falantes para os sons dos seus carros, ou coisa do tipo, aí manda o vendedor testar a impedância, a potência, a bobina, se está partida ou não, mas tem um teste simples que ninguém faz, de 100 se tira 1, que a turma não faz. É um teste muito simples, mas que pode queimar a saída de áudio do seu som, ou até mesmo o seu som ficar com aquele ruído, uma coisa esquisita, e você manda trocar, mede a impedância, a potência, a polaridade, vê se a bobina está partida e não descobre. Mas é um problemazinho, é um defeito que sempre dá e ninguém se liga. Às vezes eu chamo isso aqui de carcaça, a carcaça do ventilador. Como eu trabalho com ventilador, eu chamo isso de mancal, né? Mancal, mas hoje nós estamos falando de alto-falante. Então a gente vai ver se a bobina do ventilador não está tendo contato com a sua carcaça, com o seu terra. Porque se estiver fazendo contato, vai haver uma interferência no sistema eletrônico do seu som. E até possivelmente, danificar o seu aparelho ou ocorrer qualquer coisa aí do tipo aí na parte elétrica, eletrônica do seu som. Então, para a gente fazer esse teste, saber se está tendo condutividade, condução de alguma resistência da bobina para a carcaça ou mancal do alto-falante, a gente vai usar o multímetro na escala de ohms, de resistência, na escala ohmica, ou então na escala de diodo. Eu aconselho a usar a escala de diodo porque ela dá um bip, ela dá um barulho, porque se não tiver partido, se não tiver havendo uma condução entre a bobina do alto-falante e sua carcaça, ela não vai conduzir um sonzinho, ela não vai emitir um som. Mas se tiver havendo um contato, uma comunicação sonora entre a bobina e a carcaça do alto-falante, então esse alto-falante está com problema, não compre. Então, para a gente usar, vamos colocar o multímetro na escala de diodo, é onde ela vai dar um bip. Vou mostrar para vocês. Aqui é a ponteira positiva e aqui é a negativa. Sempre coloque. Para fazer esse teste não precisa de polaridade, entendeu? Qualquer lado serve. Então, se eu botar nessa escala do bip aqui, vai dar um barulho. Ouviram, né? Então, se houver esse bip quando eu conectar uma ponteira em uma das polaridades do alto-falante e a outra na sua carcaça, se der esse bip, então está havendo uma comunicação entre a bobina e a carcaça que não pode dar, tem que ficar neutro. Então a gente, olhando para o alto-falante, o lado da sua direita é o positivo e o lado da sua esquerda é o negativo. Mas nesse teste não vai existir polaridade, então faz você usar o lado negativo como positivo. Então vamos lá, a gente pega uma ponteira do multímetro em uma das polaridades
do alto-falante. Uma dessas polaridades do alto-falante vai direto para a bobina. Então, não pode dar o bip, não pode fazer isso. Se fizer, está havendo uma comunicação aí entre a bobina e a carcaça do alto-falante, não pode. Se a gente inverter, tanto faz, nesse teste não tem essa... Você pode trocar as ponteiras, pode colocar a negativa do multímetro no positivo do alto-falante e vamos lá. Pronto. Pode acontecer esse bip aqui na bobina, o positivo e o negativo do alto-falante. Por quê? Se está dando esse bip é porque a bobina do alto-falante está boa, mas no caso o teste é só sobre a carcaça e a bobina, né? Então nesse caso aqui a bobina não está tendo comunicação com a carcaça do alto-falante. Vamos inverter as posições. Então, se não está havendo uma comunicação sonora, é porque o alto-falante está bom. Então é um teste simples, mas de grande importância. Então acesse lá o meu canal, é o Chico Diversos. Lá eu estou com muitas informações básicas sobre alguns aspectos eletrônicos em relação a som e outras coisas.